Vamos lá. Boa pergunta. Na verdade, eu também não sei como é que funciona. A gente teve que viver passo a passo. Obviamente, como eu falei, Deus ele faz com que algumas situações aconteçam na vida da gente que a gente não entende no início, que nós vamos entender depois, né. A minha primeira formação é em teologia, porque era o amor, era a minha vocação, ah, era o que eu desejava fazer para minha vida. E desde muito novo eu sabia que eu ia viver exclusivamente da obra, eu só não sabia quando isso ia acontecer, né. Então eu fui para dentro de uma faculdade para me especializar, para me preparar para isso e não saber quando. Em seguida eu fui fazer administração de empresas, e isso era uma ideia de contribuir com a minha profissão, mas também contribuir com a minha vocação. Então desde muito cedo as minhas formações acadêmicas já foram diretamente ligado àquilo que eu queria no futuro. Já estava plantando para isso aqui, não sabia que seria isso, mas eu sabia que eu utilizaria. Ah, eu fiz um MBA que é em gestão de projetos. E ali eu conheci alguns princípios. Eu trabalhei muito projeto na indústria e nesse exato momento agora foi a hora de eu liderar um grande projeto. Então o que foi que aconteceu? Quando nós tivemos a resposta do Eliel, logo a resposta do Eliel foi para uma caneta e um papel. E comecei a colocar na caneta, no papel, tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Compartilhei com a minha esposa, a gente fez algumas coisas juntos, depois compartilhei com o Eliel, com o Dani, a gente reviu, ah, como é que começaria isso, projeto de como nós pensaríamos igreja, a gente começou a colocar isso no papel. Ah, ali, mesmo não tendo uma perspectiva palpável na frente, uma coisa pairava no nosso coração que era a convicção. Você não dava para saber. Como é que a gente ia falar de aluguel de um espaço que nós colocamos como limite no primeiro momento R$ 5.000 de um espaço? Na região de Cinco Caetano, naquela região onde nós vivíamos, né, procuramos os 2 melhores espaços que tínhamos ali disponíveis na região, um custava R$ 9.000 e o outro custava 18.000, né, e que nós fizemos a proposta inclusive, dizendo da nossa condição, e nós fomos rejeitados, né, disseram que não tem como fazer com 5.000 e tal, de 9, né, 18 nem pensar. Então nós já estávamos colocando no papel como isso ia acontecer. Yuri, quando tomou a decisão e nos deu a resposta que estaria com a gente sentou junto, aí já veio uma outra cabeça pensante, outro cara que é da área de administração também, outro cara que já pensa fora da caixa. A gente começou a construir um plano. E como seria esse plano? Primeiro, como nós, aonde nós estaríamos, primeiro ponto. Ah, como funcionaria, qual seria a cultura, como nós, qual seria a forma de que a igreja ia atuar na sociedade, qual a nossa identidade quanto igreja. Quando as pessoas ouvissem falar no Toque da Graça, o que igreja é essa? O que é que ela traz? Né? Como é que ela se apresenta? Quem são as pessoas? A gente começou a desenhar tudo isso em nível de visão, missão, valores. A essência da igreja a gente desenhou junto. E tudo aquilo que eu recebi do Senhor e coloquei na mesa, o Dali falava assim: rapaz, é isso mesmo, daqui é para estar junto, é isso que a gente quer. Então, era algo muito, muito sinérgico, era algo muito confortador ao nosso coração, era algo que estava muito encaixado, muito encaixado. Então, a partir daí, o Senhor começou a mostrar para a gente e nos dar confiança, mesmo sem ver, que as coisas iam dar certo. Então, a gente botou no papel. Primeira questão, aonde vai ser? E segundo, como nós vamos ter dinheiro para custear um projeto sem gente? Minha primeira dúvida foi essa daí. Porque assim, como é que você vai fazer igreja, aluguel, estrutura sem ter pessoas, já que a igreja ela funciona através das ofertas, dos dízimos, através das, né, das doações, enfim. Só que a gente fechou e falou o seguinte: bom, a gente não pode convidar ninguém que está nas suas igrejas, isso não pode acontecer. Quem está nas suas igrejas, bem, a gente não vai convidar. Quem são as pessoas? A gente até brinca hoje que nós somos a caverna de Adulão. A gente vai atrás de quem? Dos coxos, dos esturricados, dos doentes, quem não está feliz, quem está afastado, quem não é crente. É esse tipo de gente que a gente vai correr atrás. Só que, paralelamente a isso, tinha muita gente que a gente gostava, que a gente tinha uma afeição, que a gente tinha uma simpatia, que a gente queria que estivesse com a gente,
que a gente não poderia chamar por ética. Só que tinha uma outra classe de pessoas que se enquadra nesse perfil de carisma, de amizade e tal, que a gente já sabia que essas pessoas estavam na igreja, mas estavam doentes, insatisfeitas, estavam lá, mas não gostariam de estar, estavam lá, mas, sabe, já estavam pensando em sair. Existia essa classe de pessoas também, né? E que já tinham comunicado isso para a gente nos corredores da vida. A gente sabia também disso, né? Então, o que a gente fez? Nós montamos um material com o projeto da igreja e fizemos algumas reuniões com essas pessoas. Qual era a minha proibição para todos eles? Não chame ninguém que está bem nas suas igrejas. Não convide ninguém que estão felizes, que estão. Essas pessoas não podem saber disso. Porque seria tentador para elas. Porque o Eliel, na nossa redondeza, é influente. Eu tenho influência. O Yuri também é influente. Então, teoricamente, se a gente fizesse convites abertamente, de forma aleatória, muitas pessoas iam vir com a gente, né? Então, nós tivemos muito cuidado de não convidar essas pessoas, mas nós também tivemos a responsabilidade de convidar as pessoas que a gente sabia que não estava bem, que estavam lá, mas não estavam, estavam frequentando, mas estavam indo por ir, porque já tinham compartilhado isso com a gente. Então, esse público foi o público que a gente começou a convidar e apresentar o projeto. Nós fizemos algumas reuniões com essas pessoas e a cada dia tinha pessoas que estavam vindo. Só que aconteceu um fenômeno que é muito natural. Qual é o fenômeno? Boca a boca. Você falar para um e falar assim, não pode comentar, e aí começou os comentários, né? Não foi um comentário totalmente aberto, mas a gente começou, e principalmente eles dois, porque eles fizeram um papel estratégico. Isso não foi algo orquestrado de forma direta, mas eles sabiam e eles automaticamente me blindaram desse papel. Então, Yuri e Eliel foram as pessoas que foram esses contatos com essas pessoas que estavam nesse nível, para não me expor, para que as pessoas não ficassem pensando que eu estava querendo tirar ovelha do pastoreio dos outros. Que essa não era a nossa intenção e nunca foi e nunca será, né? Mas eles eram as pessoas que iam fazer contatos e é tipo de contato salva a vida. A gente tem pessoas nessa igreja que são obreiros, inclusive tem um aqui, que está aqui nessa mesa, de altíssimo nível, um talento extraordinário, um grande líder dessa casa, que estava em um lugar e estava lá por estar. E quando soube, né, o coração acendeu, como muitas outras pessoas também o coração acenderam. Então, a gente sabia que o nome Toque da Graça não era em vão. Era um nome que estava levantando nessa cidade um lugar onde nós estaríamos resgatando pessoas para viver o reino de Deus. Há de se destacar aqui que a nossa expectativa desse trabalho, aquilo que Deus colocou no nosso coração, passa de longe a ideia de disputar com outras igrejas, de querer ser um lugar melhor do que outras, querer ser os melhores obreiros, longe disso. Nós só queremos fazer a vontade do Senhor, somente isso. E nós não vamos admitir que ao nosso lado nós tenhamos pessoas, amigos, irmãos que estão morrendo, estão esturricados dentro de uma religiosidade, dentro de um pragmatismo religioso, de prisão e aperto de mente, que é a palavra, né, da moda. E nós, sabendo disso, nós não íamos oferecer um lugar onde essas pessoas poderiam viver o reino de Deus com liberdade bíblica, né? E nesse processo, nessas reuniões, a gente começou a ter essas pessoas começaram a vir, essas pessoas começaram a gostar do projeto, começaram a sinalizar a outras pessoas. Eu conheço alguém que está afastado, eu conheço alguém que está doente, que gostaria de participar, e começou esse trabalho de boca a boca a fazer parte disso. Paralelamente a isso, vem a parte nossa, que é a parte de estruturar um plano de recursos. Nessa dinâmica, a gente também estabeleceu um plano ousadíssimo para termos recursos, e nossa perspectiva era de ter aproximadamente R$200 mil para inaugurar, porque era o recurso de fazer com que a casa funcionasse, essa casa que a gente ia encontrar, eu prefiro que o Yuri explique como é que isso aconteceu, mas é legal, mas também a gente ter aluguéis pagos, para que a gente não se preocupasse nos cultos com dinheiro. A gente precisaria, os primeiros meses da igreja, estar focados em evangelizar, visitar, cuidar dessas pessoas, né? E não ficar com a mente pesada se preocupando no aluguel que teria que pagar. Então, a gente botou no papel esse plano financeiro, a gente botou um plano de doação, nós fizemos um plano com amigos, plano com irmãos, com parentes, criamos uma estratégia filantrópica, fizemos sorteios,
jamais nós pedimos dinheiro para as pessoas, o dízimo delas, para que elas desviem da igreja. Não, vou dar o dízimo. Nós jamais fizemos esse tipo de pedido. Nós simplesmente falamos o seguinte: nós temos um projeto e precisamos da sua ajuda, se você puder nos ajudar. Foi nessa pegada que nós fomos e a gente conseguiu alcançar uma marca de um valor substancial para que a gente pudesse alugar um espaço, montar uma estrutura e começar a igreja. Como esse espaço, já que a gente tinha um plano de recursos, de como conseguir, já que a gente tinha um plano de ter as pessoas, né? A gente tinha um plano de qual seria a identidade e a essência da igreja, beleza, onde vai ser essa igreja? Já que no lugar onde nós tínhamos maior trânsito por muito tempo, a gente não encontrou. E depois a gente veio pensar também como é que a nossa antiga igreja ia enxergar a gente. Lá, muito celeuma, né? A gente, nesse passe, aí me aparece o senhor Paulo Yuri com uma ideia de trazer a igreja para um lugar. Eu prefiro que ele conte como é que isso aí aconteceu. Plano ousadíssimo, tá? Plano ousadíssimo. As pessoas, como houve aí esse contato com as pessoas. Então, para a gente entender, vocês estavam montando igreja com pessoas que estavam desviadas, doentes, afastadas, com todo tipo de pessoa que não, de certa forma, não ia conseguir apoiar vocês nesse projeto. Então, as pessoas que foram convidadas, de certa forma, as pessoas que chegaram eram pessoas que estavam necessitadas e por estar necessitadas ainda mais outra dificuldade surgiu. Então, dentro do bairro de vocês não tinham como isso acontecer, pelo que eu entendi. Vocês tinham um teto, né, basicamente de valor que poderia estar sendo investido. E me conte, Paulo Yuri, como você chegou neste lugar e como foi esse processo? Rapidinho, antes de Yuri falar sobre o espaço, é bom a Eliel falar sobre essa questão do valor. Ele gosta de falar sobre isso. Então, porque a gente montou um budgetzinho, né? Um valorzinho. Mas também qual foi o valor teto que vocês imaginavam que era para gastar? Por favor, eu quero responder essa. Por favor, me responda essa pergunta. Qual foi o valor que vocês pré-estabeleceram? Falou assim, a gente não pode passar disso. Pode falar? Pode falar esse valor? Quem fez esse papel de botar esse teto aí foi o pastor Fábio. E aí, pastor, como vai gastar? Como é que a gente pode pensar em quanto para um local? Aí ele... 5 mil reais, não, 3 mil, 5 mil reais, no máximo. Sim. E ele puxava, no máximo. Sim. Que é para poder dizer assim, não venha procurar ideia não, que não tem como Depois disso, não ter mais do que isso e tal. E aí ele, pronto, acabou de ser 5 mil, né? E aí nós entendemos hoje que o próprio Deus fechou as portas naquela região, né, específica, porque e abriu em outro lugar, não foi o outro lugar que Deus abriu, no caso, hoje estamos localizados no Imbuí Trade, número 977, Avenida Jorge Amado. Aproveite e venha nos visitar. Aproveite e venha nos visitar aí, fazendo esse convite. Lembrando que eu moro ainda em São Caetano, o pastor Fábio nasceu, se criou e teve a sua caminhada ministerial naquela região de São Caetano, Capelinha e Fazenda Grande do Retiro, onde a história dele foi iniciada e boa parte dela vivenciada. E hoje ele mora em Lauro, mas nosso hall de amigos, as pessoas que, humanamente falando, o ideal era estar nessa região, né? Nessa região. Só que nós estávamos direcionados por uma voz, por um direcionamento de Deus. Ou você é sensível, entende que existe um direcionamento, ou você vai seguir sozinho. Então, estávamos nessa com ideias, claro, você precisa ter um direcionamento, um planejamento, mas entendendo, se o senhor quiser mudar, mude. Se o senhor quiser trazer para outro lugar, faça. E assim nós estávamos vulneráveis, né? À voz de Deus, ao direcionamento de Deus. E aí nós estamos hoje em um lugar que não é assim como... Não é no máximo... Não chega nem perto, né? 3 vezes mais. Mas sim. E o Deus que deu a visão está dando a provisão. Glória a Deus. E aí, pastor Yuri
favor. termina essa Por história. favor, me conte que vocês estavam com um teto de R$ 5.000 e você vem para um local no Imbuí, como era 3 vezes demais. E me conte como foi que você fez isso, Barão. A Bíblia diz o seguinte, né, que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Então, assim, naquele exato momento, eu também, como o pastor Fábio e o pastor Eliel sinalizaram, eu também nasci naquele bairro, né, Capelinha, congreguei minha vida inteira ali. E era realmente mais confortável para a gente estar ali, a gente pensou nisso, né? Vamos ficar exatamente aqui. Só que tinha alguma coisa que acabava me incomodando, não só a mim, mas eles também. E todas as vezes que a gente sentava, conversava, uma reunião, um almoço, eu puxava esse assunto. Olha, mas é bom e interessante a gente não fechar os olhos para outros lugares. E todos, unanimemente, falavam a mesma coisa. Realmente não vamos fechar os olhos, né? Vamos ficar aqui atentos e tal. Assim aconteceu. Do nada, acontece, do nada, surgindo. Do nada, Coincidência, a né? coincidência. Ele não está aqui, inclusive, faz parte dessa administração, né? Mas o Joab, mais conhecido como Joabinho, ele vai ficar. Joabinho, vai ficar. Todo mundo vai conhecer. Eu queria o saber Joabinho. por onde é que saiu o Joabinho dessa Nome história. carinhoso, nome carinhoso. Joab, ele congregava comigo, onde eu estava congregando, mas também totalmente insatisfeito, né, com o modelo no qual vivíamos. E ele comungava da nossa visão também. A partir do momento que eu soube da visão, eu compartilhei com ele nesse objetivo, né? Pessoas que estavam insatisfeitas, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam feridas. Era esse o nosso perfil, até porque não tinha sentido a gente abrir mais uma igreja para vir outros membros que estão em outras igrejas felizes. Não tem sentido. E Joab, muito empolgado, ele aí me falou desse espaço. Rapaz, quando ele falou desse espaço, meu coração gelou, né? Ao mesmo tempo que ele também sentiu calor. Por quê? Eu moro no Imbuí. Eu já morava no Imbuí. Então eu falei, rapaz, o Imbuí vai ser uma coisa perfeita. Só que eu também sabia que a Avenida Jorge Amado é uma das avenidas mais valorizadas de Salvador. Eu sabia que, naturalmente, o custo seria altíssimo. Mas Joab, ele fala comigo desse local onde a gente está congregando aqui, aproveitando, reforçando o convite. Você que ainda não conhece o TDG, né, o Toque da Graça, eu quero te convidar para você vir diretamente aqui para a nossa igreja. Tem um detalhe muito importante, né, pastor Fábio? Ministério Cristão adverte o quê? Quem vem no Toque da Graça pela primeira vez corre um seríssimo risco de ficar com a gente. Então a gente já deixa logo alerta. Inclusive, nessa estrutura onde vocês estão vendo esse projeto acontecendo, faz parte do empreendimento onde a igreja está instalada, né? Então nós temos aqui um estúdio sendo montado dentro deste lugar que eu, humanamente falando, queria pagar só 5 mil. Certamente com esse valor a gente não teria isso aqui, né? Mas enfim. E aí o que acontece, né? Então a gente marca a data e vem visitar. Chegando aqui visitar, pastor Eliel, pastor Fábio, Joabinho, a gente não pode esquecer. O presbítero Jonatas também estava aqui nesse dia. E a gente olhou. Quando a gente chegou no ambiente, como diz o pastor Fábio, sentimos paz. Sentiu graça. Sentimos graça, Sentiu paz no graça. ambiente, E a gente sentiu a vontade, subiu, viu a sala, começamos a conjecturar. Sala de criança, né? Sala pro curso, a gente ficou feliz, radiante. Ao ponto de a gente sair daqui, esse vídeo foi passado, inclusive, agora na nossa festa, o pastor Fábio filmar cada um de nós, perguntando, você crê que é nosso? E todo mundo responder, sim, cremos que é nosso. Eu não tinha dinheiro, mas como posso? É assim mesmo. Não, é assim mas mesmo. observe, Yuri, só para complementar aí a sua fala, observe que nós tínhamos uma visão de igreja, né, como seria, com as salinhas, com um local bacana e tal. Só que quando nós chegamos aqui, onde nós estamos, quem conhece a estrutura, quem não conhece ainda, venha conhecer, tinha todo o espaço físico para ser implementado todos esses projetos. Então, aí Deus falou, né, de forma dessa demonstração, dizer assim, vocês estão planejando gastar isso, vocês estão planejando assim, mas olha só o que eu reservei para essa casa, olha só que ambiente, tudo que vocês idealizam, que vocês pensam,
vai ser colocado em prática aqui. Aí nós enxergamos o zelo de Deus e aí tomamos posse sem dinheiro, Meu sem, Deus. sem o recurso para que o teto, todo mundo já sabe quanto era o teto. 5 mil. Então, pronto. Então não tínhamos mais, enfim, colocamos o pé, pronto. E Colocamos Deus? o pé no lugar. E Deus disse, o chão é esse. Então vocês vêm para cá com aquelas ideias e eu creio que até a própria ideia que vocês tinham foi plantada por Deus. Porque da forma que veio tomando e foi acontecendo, eu não pude estar no início do projeto, mas da forma que eu vejo hoje, me cabe a entender que até essas ideias que vocês tinham foi Deus que plantou. Toda essa estrutura para que a gente tem sala para criança, aula de curso teológico, essa sala, esse estúdio, o nosso templo, tudo isso foi cooperando, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu vejo isso daqui, com isso que vocês trouxeram, essa atitude corajosa que vocês tiveram, tudo compactuando para acontecer conforme foi plantado no coração de vocês. E assim foi feito. Né? Vocês diziam ali que tinha um teto de 5 mil reais, e aí vem para um local, né, que é caro, né, é um lugar bem valorizado, que Deus nos surpreende. Deus nos surpreende, coloca acima das nossas expectativas aquilo que foi planejado para esse lugar. Então, mediante tudo que foi contado aqui do início, é um projeto assim que antes, se você for parar para raciocinar e entender, era impossível. Era impossível. Até vocês colocando o pé aqui no vídeo que foi apresentado, né? De vocês até na nossa festa, você crê, coube exatamente no projeto que vocês tinham. Você vê como as coisas foram realmente encaixando e tudo foi acontecendo conforme a vontade de Deus. Então, que história maravilhosa. Eu pude fazer parte dessa história, estou fazendo parte dessa história, né? Que vocês, com o projeto de Deus, o direcionamento de Deus, construíram. Vocês, as outras pessoas também, como o Joab, o Jonathan, né, também participou disso, e Deus foi honrando a fé de vocês. Então, é incrível como as coisas foram acontecendo e o tempo que nós estamos vivendo hoje. Algo sobrenatural. Para quem não sabe, né, a gente tem um ano aí, fez um ano e um mês, né? Um ano e um mês de igreja. Dentro de um ano e um mês, quantas coisas boas nós vivemos, quantas pessoas nós conhecemos, quantas experiências nós tivemos. Então, visivelmente, espiritualmente, conseguimos testificar de que, de fato, isso daqui que está acontecendo foi uma obra direcionada por Deus, não é, meu pastor? A, a conclusão que a gente chega, Jimmy, um testemunho, óbvio que nas entrelinhas tem muita coisa, não dá para colocar isso aqui em um podcast, porque se a gente for abrir aqui, são diversos detalhes, né? Até na negociação para entrar aqui, né? A princípio a gente teve uma negativa para entrar, depois a gente teve uma ideia para que a gente contornasse isso. O número de pessoas que começaram com a gente, que não era suficiente. Nós começamos aqui com aproximadamente 40 pessoas na inauguração, no ano de 2022, e o número de pessoas não era suficiente para que arcasse com os custos de funcionamento desse lugar. Só que nós tínhamos sempre a convicção, se a gente colocou o pé, Deus ia colocar o chão, o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão, e a convicção dentro do nosso coração e a tranquilidade clara que Deus ia fazer esse negócio andar. Até porque não era nosso. A clareza dos princípios fundamentais de igreja a gente sempre teve. Então, o Yuri é formado, o Eliel também. Então, nós fazemos parte de uma escola que a gente sabe como as coisas funcionam. Nós não sabemos tudo, mas nós sabemos o suficiente para entender que a mola mestra da igreja, ela funciona baseado na liderança do eterno Deus. É ele que ele orquestrou tudo isso. Não foi um plano nosso. E acreditando nisso, e ele demonstrando através dos recursos que chegavam, das pessoas, parece que Deus colocava as pessoas certas nos lugares certos. Eram pessoas escolhidas a dedo para estar com a gente.
né? As frustrações que a gente teve, muita dor, muita frustração, pessoas que nos viraram as costas, porque nós temos que falar isso aqui também, né? Isso aqui, como eu iniciei, por não ser um projeto de homem, a gente precisa saber que os levantes vão acontecer, as tempestades vêm. Pessoas que a gente esperava que nos apoiassem, não nos apoiou, pessoas que nós esperávamos que nos, mesmo não estando com a gente, mas em entender a nós, porque nos conheciam, viraram as costas, falaram mal, criaram falso, né? Fomos atacados de diversas formas, sendo que nós sempre falamos a verdade, sempre falamos de forma honesta, nós fomos sinceros, fizemos da forma mais transparente possível diante da comunicação que nós fizemos, mas mesmo assim a gente foi, de certa forma, apedrejado, e infelizmente por pessoas pelas quais a gente não esperava. Mas tudo isso era também uma forma de Deus nos mostrar algumas coisas, né? De Deus nos mostrar quem realmente eram os nossos amigos, quem são as pessoas que a gente deveria contar, né? Pessoas que não é porque você está do mesmo lugar, não é porque você está em um lugar diferente, que você vai ser indiferente, né? Você pode pensar diferente do que eu, não tem problema nenhum. O único caminho que leva a Deus é Jesus, mas existem diversos caminhos que levam a Jesus. As nossas experiências a chegar a Jesus, elas são diversas, mas o ponto central é Cristo, é a sua palavra, e nós não saímos disso, né? E nós experimentamos também um terreno pedregoso, foi um terreno complicado, mas as nossas convicções, elas nunca fugiram daquilo que Deus tinha nos chamado. Eu gosto sempre de salientar e deixar claro, porque uma das minhas expectativas acerca da confirmação do ministério que Deus me daria era uma confirmação acerca da minha manutenção de vida. Eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava bem, estava bem posicionado, e como eu falei, eu precisava vir para o ministério, mas com proposta, para que ninguém pudesse ousar em dizer que eu utilizei o ministério como cabide de emprego. E eu tive essa proposta inicial para sair do Estado e fui seguindo vida. Só que nesse seguir vida, eu já estava com os projetos desenrolando, eu estava com indenização que só duraria 6 meses. Então, o ponto de corte do valor para manter a minha família era no meio do ano de 2022. A igreja não me ajudava em absolutamente nenhum valor, porque não tinha, estava construindo os recursos para manter a casa. Imagine manter o pastor. Mas eu tinha um ponto de corte para os meninos. Eu falei, galera, eu só tenho até junho. Junho é o mês do milagre aqui, né? Olhando humanamente falando como é que estavam vindo os meses, não dava. Não dava para dar um salto ao ponto de arcar com os nossos custos, e também nós estávamos com empréstimos, nós ainda temos empréstimo, nós estávamos com dívidas que Deus estava suprindo o pão do dia, irmão. Só que junho chega, irmão. A gente olha para a conta e os meninos preocupados comigo, sempre cuidando de mim ali, como é que tá, pastor, tudo bem, vai dar certo, me animando. Eu falei, não, fica em paz, tudo tranquilo. Então, meu coração muito em paz. Quando chega em junho, no mês do ponto de corte, eu recebo uma proposta de emprego. No mês de junho, eu recebo uma proposta de emprego para ganhar mais do que eu ganhava na empresa onde eu estava. Aí, para alguns, poderia dizer o seguinte, é a resposta de Deus, né? Deus está vendo a situação e agora e tal. E que era natural pensar assim, né? E eu também, não vou mentir, pensei também assim. Falei, rapaz, será que não é Deus aqui respondendo e não, né, querendo me deixar ali e tal? Teve alguém que te ligou para falar sobre isso. Perfeitamente. Porque existe a preocupação dos amigos de falar, pastor, veja bem, talvez de repente é Deus já ali sustentando e tal. E entra minha esposa novamente na cena, porque minha mulher é uma mulher que ela está comigo na decisão que eu tomo, porque ela entende quem eu sou. Só que dessa vez ela foi diferente. Quando eu mostrei a proposta para ela, na minha imaginação eu já estava ouvindo ela dizer o seguinte, a decisão que você tomar, pode ir que eu estou com você. Ela olhou a proposta, eu mostrei para ela, ela olhou para mim e falou assim, você tá maluco? Você tá doido? Você não acredita no Deus que te chamou? O que você pensa nessa proposta? Deus usou ela de novo, maravilhosamente. Eu voltei para casa com muita convicção. Naquele momento eu tive uma experiência muito com Deus, porque eu estava voltando no carro
estava no tempo nubloso e me parece que Deus entrou no meu carro, falou comigo de uma forma extraordinária, mostrando que aquela proposta era um teste que ele estava fazendo para o meu nível de fidelidade para isso que estava acontecendo. Naquele momento que eu rejeitei a proposta, nós não tínhamos caixa para me ajudar. Mas dali em diante, até o final do mês, Deus moveu a situação, que a partir de junho de 2022, a igreja começou a me ajudar com um valor longíssimo daquilo que eu ganhava, mas já começou a me ajudar, que era uma prova de Deus dizendo o seguinte: vocês estão dentro do meu propósito. Eu estou provando para vocês que eu sei suprir necessidade. Eu estou suprindo mais uma vez. Então Deus cumpriu um desejo meu, do meu coração, que era estar no ministério integralmente, mas com uma grande proposta para eu dizer não, para que o meu coração ficasse em paz, para que as pessoas ao meu redor, óbvio que eu não falo isso para todo mundo, mas a minha liderança, os diretores sabem disso, para que todo mundo soubesse o tipo de gente que eles estão sendo liderados, o tipo de pastor que eles possuem, que eu não estou preso a dinheiro, não estou preso a cargo, a qualquer tipo de poder máximo, até porque o Toque da Graça é um ministério que se lidera com equipe, tudo que a gente construiu aqui, é todo mundo colocando mão, é todo mundo acrescentando, todo mundo tem voz, obviamente que existe uma hierarquia, uma liderança necessária em qualquer organização, mas nós somos abertos para que nós possamos fazer uma igreja conforme o coração do Senhor. Então é esse passo também na minha vida que foi mais uma das formas que Deus provou para a gente que Ele estava com a gente até hoje, né? Completamos um ano com uma igreja saudável, graças a Deus, uma igreja que cresce todos os meses. Todos os meses Deus tem acrescentado pessoas que estão sendo salvas, pessoas que estão voltando, famílias que estão sendo restauradas. E isso é o sinal do evangelho. Isso é o sinal de que Deus está fazendo neste lugar, né? Você é prova disso. Você é prova Eu ia falar isso disso. agora. Você é alguém que pode testemunhar claramente o que é esse lugar e outras pessoas também. E nós estamos dispostos a nos despir de toda a vaidade, de todo orgulho, e deixando mais uma vez claro, nós fazemos parte do corpo místico de Jesus, nós somos parte da organização igreja, mas nós somos parte de um organismo muito maior. E é isso que nós queremos levar para as pessoas, né? O que nós falamos aqui, obviamente que a Eliel e Yuri vão acrescentar aí na conclusão, é a gente ter consciência que quando a gente entende a nossa identidade, quando nós entendemos que nós somos, a gente não se preocupa com a opinião do que vão falar a nosso respeito. Quando a gente entende o chamado de Deus e sabe quem somos, isso nos habilita a perceber e a compreender o propósito de Deus na vida da gente. E daí por diante, se nós crermos, Ele vai nos dar a sustentação necessária para viver o melhor tempo da nossa vida. Não existe um homem ou mulher feliz longe dos propósitos que Deus tem para ele. Não existe. A nossa felicidade está no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele tem planejado para nós. O arquiteto do universo é Deus. O arquiteto do universo já preparou tudo para que seus filhos vivam bem. O problema é que a humanidade quer viver baseada nos seus preceitos, nas suas ideologias. As pessoas querem viver aquilo que sente. Só que o ponto basilar da nossa história, contada aqui um pouquinho para vocês dessa igreja, é muito daquilo que Deus quer com a gente. Deus quer homens e mulheres que sejam corajosos para viver a plenitude que Ele tem para a gente. Não é se preocupar, nós precisamos respeitar os homens, precisamos respeitar os líderes, precisamos respeitar as autoridades, sim. Não é questão de rebeldia ou querer fazer o que quer, não é isso. Mas existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Existe um Deus no céu que tem algo muito além para todos nós. É para além da nossa compreensão. E se eu começo a viver uma vida por fé, se eu começo a viver uma vida íntegra e colocando o nosso coração nele, Ele vai nos direcionar para viver uma vida plena. E nós estamos vivendo. Se você perguntar para as pessoas que congregam nessa igreja, se elas estão felizes, se esse tempo é um tempo extraordinário, você vai ver que é unanimidade. Eu estou vivendo aqui o que eu nunca vivi antes. Estou vivendo aqui aquilo que eu sempre almejei viver. Não é por causa da igreja Toque da Graça, é por causa de um Deus que está vivo. É por causa de um Deus que ainda encontra corações de homens e mulheres dispostos a servi-lo. É isso que nós somos. E dentro dessa perspectiva de planejamento, conclusão, e provas que Deus nos deu e nos dá todo dia. Esse podcast hoje que você está assistindo é um sonho de levar o evangelho fora das quatro paredes
invadindo cidades, estados, mundo, para mostrar para as pessoas o quanto Deus ele é poderoso para satisfazer o desejo do nosso coração, conforme nós estamos baseados na palavra dele, o quanto ele é poderoso para fazer com que os planos dele se cumpram. Né? A gente é prova disso. Nós somos vítimas da vontade de Deus na terra. Eu sou suspeito a falar, né? Eu sou suspeito a falar. Porque nesse tempo que você recebe a proposta, né? Que foi esse mês de junho, foi um mês que eu cheguei aqui. Uma ovelha desgarrada. Não fazia a mínima ideia que existia uma igreja aqui, que se chamava Toque da Graça, as pessoas que iam estar aqui, mas através de Eliel, né, em contato com meu sogro já visitava esse local, e aí eu venho de uma vida desgarrada, e aí coloco os meus pés aqui nesta igreja. Seu sogro, que também estava afastado, Também estava afastado. Eliel tem um trabalho de ser instrumento de Deus para a vida do seu sogro, Sim. ou seja, o foco de Eliel Pessoa, era né? um e atender o outro, né? Sim. Foi para restaurar a vida espiritual do seu sogro, da Sim. família dele, e que respingou em uma grande surpresa que foi o James aqui. E as coisas como foram encaixando, eu já morava aqui no Imbuí, mas vivendo uma vida atribulada, difícil, complicada, e aí me vem a oportunidade de estar aqui. Como eu digo para vocês que como isso aconteceu, esse ato corajoso de vocês possibilitou eu estar aqui, né? Eu estou aqui em lugar de voz, né? Como eu lhe falei, estive aqui em junho, coloco os pés nessa igreja e através de Deus, neste lugar, minha vida é transformada. Minha vida é transformada, meu casamento transformado, minha família transformada. Hoje minhas irmãs, meu irmão, minhas irmãs, minha família congregam aqui. Então, isso só testifica a visão que vocês teve, vai testificando não só com o meu testemunho, com o testemunho de outras pessoas que aqui passam, né? Como o Yuri falou, o Ministério Cristão adverte, pisar aqui no Toque da Graça, uma vez é complicado que você não deixe de vir, né? Então, Deus tem agido nesse local, tem transformado, estava vivendo uma vida desgarrada e hoje estou aqui com vocês e queria, em nome de todos, também que não acompanharam esse projeto desde o início, como eu não acompanhei, agradecer primeiro a Deus, né, colocado isso no coração de vocês e depois agradecer a vocês. Sim, vocês foram homens corajosos, tementes a Deus, confiaram numa palavra e os resultados estão aí. Pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas e Deus tem feito a sua boa obra neste lugar que eu já imagino que talvez daqui a pouco tempo nós não estejamos mais aqui, né, Yuri? Com certeza. Há uns comentários por aí, né? Não posso revelar, mas Sim. já tem espaço sendo visto por aí. Olha aí, eu tava sabendo por alto disso daí, mas agradecer a vocês, ao bom Deus também, de ter proporcionado que isso acontecesse e a obra de Deus tem sido realizada nesse lugar, o nome dele, o mais importante, tem sido glorificado e nós percebemos isso, né? O evangelho muda as pessoas, a mudança de comportamento. Eu tinha um comportamento e através, quando eu venho para cá, mediante por Deus, a presença do Espírito Santo, a palavra que sai deste lugar muda a história de pessoas. Como mudou a minha, eu falei, eu sou suspeito a falar, mas trazendo esse testemunho para vocês daquilo que tem acontecido nesse lugar. Coisas maravilhosas têm acontecido, milagres têm acontecido, famílias restauradas e como o próprio pastor falou, a cada dia, a cada semana, mais pessoas vêm frequentando este lugar. Convidamos você também a viver esse tempo novo, uma nova vida. O Evangelho de Jesus Cristo ainda restaura as pessoas, muda comportamentos para melhor. Então, é uma verdadeira alegria poder conhecer novas pessoas aqui nesse lugar, pessoas tão maravilhosas, né? Pessoas que também se importam com a outra e tudo aquilo que a gente traz e carrega nesse lugar. É muito importante, a gente se sente muito feliz de ser abraçado por essa congregação, pelas pessoas que aqui habitam, a liderança, bem transparente, bem claro, todos os eventos que nós, de certa forma, participamos
para ajudar as pessoas, tudo aquilo que a gente cria para poder, com muito esforço, ajudar, inovar, levar o nome de Jesus além das quatro paredes da igreja, como a gente se comporta como igreja, fora da igreja, né? Desconstruindo aquela ideia de que é só dentro da igreja. As nossas reuniões, os eventos externos comprovam que a gente está preocupado também com a sua vida espiritual, mas também com a sua vida financeira, com a sua vida matrimonial, com a sua vida ali conjugal, com a sua família, em todas as áreas. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui iniciando esse projeto. Para quem não sabe, esse projeto está sendo iniciado com o nosso aqui evangelista Paulo Yuri. Um prazer, nós vamos trazer vários tipos de conteúdo, vários convidados especiais, vamos tratar sobre diversos tipos de assunto. Se eu fosse você, anotava aí na sua agenda, não perdia nenhum TDG Cast. Esse foi o nosso primeiro, né, TDG Cast, iniciando, dando o pontapé inicial, e já creio que já com muitos assuntos muito importantes, né, Yuri? Com certeza, muitos assuntos importantíssimos, como o James acabou de falar. É só o início de um trabalho belo que vai ser apresentado aqui. Eu quero sugerir, James, nessa nossa parte, né, para finalização, a gente sempre ouça os nossos convidados para que eles deixem uma mensagem especial para todos aqueles que estão convidando. Então eu quero começar, como ele estava falando um pouco menos agora, então começar com o pastor Eliel, na sequência o pastor Fábio, a mensagem que ele quer deixar para todos os ouvintes, né, que querem ouvir vocês agora nesse momento. Muito bem. Foi um tempo de muita qualidade, está sendo, está aqui, um tempo muito precioso, está compartilhando dessa experiência. Tenho por certo que muitos tinham interrogações, dúvidas e curiosidade de saber como nasceu esse trabalho, como nasceu esse projeto, o Toque da Graça, e essa estreia, esse start aqui trouxe clareza para muita gente. Eu desejo vida longa a esse trabalho e que a boa mão do Senhor permaneça estendida sobre a vida de vocês que estão aí encabeçando esse projeto, e que Deus direcione muitos convidados e tragam aqui assuntos de relevância e de edificação para todos os ouvintes e espectadores da audiência desse programa. Deus abençoe, pastor Yuri, James. Acertou, pastor Deus Fábio. abençoe. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida. É uma surpresa muito agradável aqui. Tem uma equipe de altíssima qualidade. Para quem não sabe, está ali o Filipinho, que é o nosso líder aqui do Ministério de Louvor. Está ali o Vinícius, que já faz parte da família, né? Olha aí. É o cara do vídeo, do design aí. Que fez que coisa poderosa aqui, esse design bonito aí do TGCast. Top demais. Fred tá ali também, que é o nosso responsável aí pelo vídeo e som. Tá ali a mulher mais extraordinária do universo, Carlinha. Vocês vão ver Carlinha aqui no próximo episódio, sim. falando sobre mulheres e tal, etc. E louvar a Deus pela vida de vocês dois. Dois jovens talentosos, dois jovens que Deus tem chamado e levantado nessa geração. Yuri é de muito tempo, é um filho querido, é um irmão, um amigo, um obreiro de muita qualidade, alguém que eu tenho depositado muita, mas muita esperança e tenho tido, assim, resultados e visto como Deus tem feito na sua vida. Eu fico muito feliz em todas as áreas. Yuri, que além de ser obreiro dessa casa, é especialista em inteligência emocional, é um grande empresário dessa cidade e tem nos dado muita alegria. E agora está aí junto com o James, que talvez seja a maior surpresa que nós temos. A desenvoltura de James hoje aqui é algo assim fora do comum, né? Nós já sabíamos que ele era desenvolto, mas muito bem aí alocado, né? Muito bem. Ele disse que não queria botar o boné porque na cabeça dele fica meio estranho. Mas uma surpresa muito agradável, um obreiro muito querido, um amigo que Deus tem nos dado. Deus abençoe vocês dois. Amém. E a toda a audiência que vai estar. Qual o dia que nós vamos subir aqui? Eu quero participar de um monte, já vou avisando. Gostei do negócio aqui, me senti à vontade aqui. Então, Me senti à toda vontade. terça-feira, anote aí na agenda de vocês, toda terça-feira nós vamos estar subindo um episódio novo, então você já não deixa de se inscrever no nosso canal, é muito importante você se inscrever, ativar o sininho, para toda vez que a gente lançar algum vídeo, você já receber em primeira mão a notificação. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse episódio. Se foi edificante para você, com certeza vai ser edificante para seu próximo, e já deixar preparado para vocês aí
os nossos próximos convidados, que vão ser aí convidados muito participativos, capacitados. Vamos abordar todo tipo de assunto voltados aí na área cristã. Então já se inscreve no nosso canal, já manda esse vídeo para a maior quantidade de número de pessoas possíveis. Nós vamos estar aqui contando com a presença aqui do meu amigo, em primeiro lugar, nosso pastor Yuri também. Então já fiquem ligados, não percam no nosso próximo podcast. Vai ser um conteúdo muito enriquecedor. Por favor, Yuri. Queremos também lembrar os nossos patrocinadores, né? Quem vai estar sempre com a gente aqui nos eventos. Por favor, acompanhe conosco. Siga você que não segue Coloca ainda. aqui de novo, bota aqui, quero ver aqui os coloca patrocinadores aqui. Parceiro do LGCast. Jonatas Oliveira, que tem loja nova em Olha aí, Salvador. Nós temos uma sim. loja nova no Mundo Plaza. Plaza, uma loja linda. Você que é homem, que quer se vestir com muita elegância, você pode chegar lá e ter uma camisa muito top, né? Um blazer, um terno e principalmente uma calça também, alfaiataria ali, e um sapato para todo estilo que você precisar. Jonatas Oliveira. Detalhe, viu? Eu estou vestindo hoje, já estou já sendo inaugurando. aqui já patrocinado, entre aspas, né, Jonas? Patrocinado, entre aspas, esse patrocínio pago aí, né? Já estou vestido aqui. Por favor, pode passar. Em breve ele vai estar aqui com a gente Vai também. estar com a gente também. A Orlup, eu vou me encarregar aqui de apresentar, porque a Orlup também faz parte desse projeto. A Orlup é uma empresa de comunicação digital que faz todo o trabalho aí de tráfego, de design, de divulgação. Você que tem uma empresa e quer alavancar os seus negócios no mundo digital, tem a Orlup aí, que é uma agência aqui dos nossos queridos. Pode passar. Tem aí o World Prime. Aqui, se você pensa no mundo do iPhone em Salvador, Bahia, Brasil, porque tem um site top aí. Você vai entrar aí no site da World Prime, onde você vai ter o seu iPhone com preço muito bacana, porque ele gosta de utilizar essa expressão bacana, né? Um preço bacana. Né? Então você tem acessórios, você tem celulares, e aí você vai ser muito bem atendido pela World Prime, a melhor que nós temos. E a Vecta Design também, que é uma empresa também que patrocina esse trabalho. No mundo do design, você vai ter alguém aqui para te ajudar através da Vecta Design. E global distribuidora, tudo que você precisar para celular, desde a parte de acessório até a parte eletrônica, né, as minúcias ali do celular, e aí pode ser diversas marcas. Vocês podem entrar aí, é um outro parceiro, global distribuidor, a melhor aqui de Salvador. Você também vai ser atendido. E você que quiser também patrocinar, já vou fazer um merchan aqui. Olha aí, né? olha aí, isso é de Deus. Se você quiser ajudar. É outra coisa, a loja Toque da Graça. Vai entrar agora. Estou aqui. Aqui eu tenho o boné, tem a Bíblia, né, pai? Nós temos a nossa loja. Você Nós quando vem na estamos nossa aqui igreja, né? Vestidos aqui e tal. Nós temos Totalmente. boné, nós temos bíblias. Estamos aqui com a nossa xícara Gostei bonitinha dessa aqui e xícara, tal. viu? Eu gostei, Um negócio, Rapaz. um negócio gostei de bastante. bonecal teve aqui hoje, né? Foi todo um aparato. Então, muito nós forte. estamos sendo bem atendidos. Eu queria, obviamente, nesse momento de descontração e falando de divulgadores, fechar aqui essa parte deixando claro a nossa alegria de servir a Jesus. Deixando claro o que nos move a servir a Jesus. A nossa igreja, ela tem a pretensão de viver o reino de Deus na sua maior plenitude. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família de muitos filhos, que nós estamos buscando ser semelhantes a Jesus. E junto com as outras igrejas, nós não somos a igreja, nós fazemos parte, nós somos membros de um corpo maior. Nós respeitamos as lideranças de igrejas dessa cidade, as denominações sérias dessa cidade. Nós respeitamos e honramos todos os nossos líderes que nos fizeram chegar onde nós chegamos. Deixar muito claro o nosso respeito, a nossa admiração, a honra que nós temos com todos aqueles que contribuíram para que nós chegássemos aqui. Se nós estamos aqui é porque nós somos formados por mão de muitos homens poderosos nessa terra que contribuíram para nós estarmos aqui. A igreja Toque da Graça, ela simplesmente está seguindo um caminho diferente. Não melhor, não pior do que qualquer outro. É um caminho diferente que Deus nos deu para contribuir com o reino de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse país. E você que desejar viver esse tempo, e nós temos aqui um slogan, que nessa igreja você vive um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Nós não vamos nos usurpar, nós não vamos nos poupar de, com todas as nossas forças,
e de todas as formas possíveis, pregar o evangelho com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, fazendo com que as pessoas tenham uma experiência com Jesus. É isso que nós queremos. É que você tenha uma experiência com Jesus que você nunca teve. Com um tratamento, um acolhimento para você, para sua casa, em todas as áreas da sua vida. É isso que nós estamos proporcionando, e isso não é nada inovador. Nós estamos simplesmente seguindo os passos que Jesus nos ensinou. É isso que nós estamos fazendo. É fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. E um braço desse projeto é esse podcast, que é o nosso TDG Cast, que você não perca os nossos próximos episódios. Quero parabenizar aos meninos, parabenizar o Paulo Yuri, parabenizar ao James, parabenizar os meninos aí que estão por trás dos bastidores, né? Que nós estreamos, acredito, com pé direito, como diz aí, né? Com chave de ouro. Nós estamos, na verdade, estreando com a graça de Deus, com um Amém. toque da graça da do Senhor. graça. E eu sei que isso vai gerar muitos frutos, vai gerar muitas vidas sendo alcançadas. Você vai ver nas redes sociais aí os nossos cultos sendo transmitidos online. Você vai ver que esse podcast são 2 partes, mas você vai ter os cortes sendo colocados aí no YouTube, né, senhores? Vão ter os cortes no Instagram, vai ter a vinheta vai estar sendo divulgada aí, vai ter muita coisa boa para abençoar a sua vida. Então, meus parabéns, senhores. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Quero agradecer a eles dois, né? Agradecer a presença ilustre, né? Ilustríssima. O tempo desses homens é valioso. Demais. É valioso. Agradecer a presença de vocês dois, que Deus continue abençoando. E você que foi edificado, já deixa aqui seu comentário. É importante para nós saber o que você achou desse projeto e já fique ligado. Yuri, por favor, nos despeça. Somente agradecer a todos a audiência, fica sintonizado que vem mais novidade. James, eu achei que o pastor, ele também quer se tornar um entrevistador. Você sentiu? Eu acho que eu vou exercer a minha autoridade. Cadeirinha ali. Ele gostou de conhecer, já se prepare. Já se Eu vou ter que prepare. conversar com o Carlinhos para ver alguma atividade na segunda-feira. Na segunda-feira ele vai estar aqui, de algum jeito ou de outro, pelo que eu tô vendo. Rapaz, alguém tem dia que ele vai ser. Quer sair, Yuri? Ele vai estar tranquilamente. Ele vai sair tranquilamente. Se alguém quiser sair, deixa com ele. Ele gostou do negócio, mas que Deus abençoe nosso pastor. E muito obrigado a todos vocês. Nos vemos e até a próxima.